E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o derby, galera. Palmeiras versus Corinthians, jogo que vai acontecer no domingo às 18h30. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na segunda colocação do campeonato com 42 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Corinthians e Palmeiras jogando na Neoquímica Arena, e eu gostaria de adentrar neste tema, porque curiosamente já se enfrentaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse ano, Corinthians e Palmeiras. Em todas as vezes que a partida era válida por fases eliminatórias de competições, deu Corinthians. Na verdade, ou empatou em 0-0, ou o Corinthians venceu. Aliás, o Palmeiras nem marcou em jogos eliminatórios contra o Corinthians. Já quando a gente olha para a fase de grupos do Campeonato Paulista, a gente teve 1-1, ou seja, o Palmeiras ali conseguiu marcar. No Campeonato Brasileiro, a gente teve um 2-0. Ramon, qual é a diferença? Porque na Copa do Brasil, por exemplo, deu Corinthians também. Na Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Palmeiras, ganhando de 1-0 na ida e 2-0 a volta. Qual é a diferença? Que energia é essa diferente? O que acontece aqui no Brasileiro? É o momento a de preparação Copa? para o jogo de mata-mata, né? É? Um jogo de mata-mata exige uma concentração, uma atenção maior. A gente viu o Renato voltando, o Renato fala de foco. Mas a Exige uma atenção é um ponto concentração baixo maior. do Palmeiras? Hã? A atenção é um ponto Não, baixo do Palmeiras? pode não esperar que o Corinthians venha daquela maneira, tão focado, tão fechado, enfim. É o momento de cada equipe, né? Tá. Teve também, o Corinthians teve a questão do seu ataque titular jogando pela primeira vez com o Dorival. Isso pesa também na questão da qualidade no ataque. Enfim, são momentos, Mário. Futebol não é, PC, não é de uma única certeza, né? Não, o futebol não é uma... Agora, evidentemente, o Palmeiras, ele tem um aspecto que eu considero muito interessante, a maturidade. 1 mês e meio atrás, ninguém servia. O Abel não servia, os jogadores não serviam, nada servia, porque foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Aí entra a maturidade. Entra a maturidade da presidente, que não dá espaço para que marginal disfarçado de torcedor vá cobrar jogador. Mas além da maturidade, entrou o universitário também, né? O PC. E uma maneira nova de jogar. Ter entrado ali foi bom demais. Mas a maturidade leva o técnico a pensar em novos formatos para a equipe. Claro. A maturidade leva a pegar o universitário e marcar território em cima do universitário. Essa maturidade já aconteceu no ano passado. Eu sempre faço questão de lembrar isso, porque acredito que poucos clubes no Brasil seriam capazes de passar pelo que o Palmeiras passou. Ele foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores em casa, campeão da Libertadores. Ele foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil em casa, campeão da Copa do Brasil. E ele, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele perde para o Fluminense, que estava brigando para não cair. Começa o ano seguinte, ele vai ao mercado, porque uma das constatações é: esse elenco, o que temos aqui, não foi suficiente, mas ele também negocia. Ele gasta e ele arrecada. Aí começa a temporada de 2025. Aí tem o Campeonato Paulista, que o Corinthians, treinado pela família Dias, que já não está mais lá, conquista. O Abel continua lá. Aí vem a eliminação na Copa do Brasil. E hoje você olha, você fala assim, pô, ele está perseguindo o Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele está na disputa. Isso é maturidade. Agora, aí entra o que o Ramon observou. O Abel, ele não é um cara fechado em si mesmo para dizer assim, não, eu perdi, mas aquilo ali que eu fiz era o certo. Não, ele está revendo o tempo inteiro o trabalho dele. Não existe maior crítico do trabalho do Abel do que o próprio Abel. Não existe. O tempo todo ele está criticando o trabalho dele. Ele não faz isso publicamente, pelo contrário, nas entrevistas, a maior parte do tempo, ele prefere ir para o confronto, que é uma maneira também, um método do Abel também... De se defender, né? E de não ter o trabalho, vem 2, 3 direto no queixo, e aí o trabalho não é uma coisa discutida. Agora, internamente, o trabalho é discutido o tempo inteiro. Quando surge a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, e o desempenho do Flaco levou aonde? A ser convocado pelo Scaloni. Então, mas eu ia falar sobre isso. Ele foi muito resistente ao Flaco. Aliás, ele chegou a publicamente criticar o Flaco e insistiu no Vitor Roque. Eu trocaria o resistente
por eu entender que o técnico nunca vai fazer o movimento que a gente quer com a velocidade que a gente gostaria. Mas o Flaco já não vinha performando melhor do que o Vitor Roque? Não, mas eu estou dizendo os dois juntos. Ah, sim, mas aí foi uma ideia que surgiu, na verdade, no jogo contra o Ceará ele termina com os dois, né? E aí no jogo contra o Universitário ele começa com os dois. Exatamente. Então é assim, o técnico, como ele sabe que os movimentos dele são muito mais vigiados do que os nossos comentários, então eu acho que a velocidade do técnico nunca vai ser de acordo com o que nós gostaríamos. E a dupla Flaco e Vitor, ela vai acontecer em determinados jogos. Não tenho dúvida alguma que em outros ele vai começar com um ou outro. Não, se você me perguntar, então o Palmeiras agora vai sempre jogar com Flaco Lopes e Vitor Roque? Não creio. Vai depender muito do quem é o adversário. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do Abel contra alguns técnicos que ele enfrentou no Corinthians. E foram vários. Cara, isso é revelador de um time e revelador de outro, né? Todos os técnicos que ele enfrentou no Corinthians, obviamente, são 9. Desde que ele chegou. Você contou? São 9, né? E enquanto isso, está ele lá, firme e forte. Contra o Wagner Mancini, ele jogou 3 vezes, venceu 2 e empatou 1. Contra o Silvinho, 2, tem um empate e uma derrota. Contra o Vitor Pereira, ele jogou 3 vezes e ganhou as 3. O Fernando Lázaro, vocês lembrariam de Fernando Lázaro para fazer essa lista aí? De 9? Eu não lembraria, não. 1 jogo e 1 empate. Contra o Danilo, também não lembraria. 1 jogo e 1 vitória. Vanderlei Luxemburgo, 1 jogo e 1 empate. Antônio Oliveira, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Ramon Dias, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Contra o Dorival Júnior, ele jogou 2 vezes e perdeu as 2. No total, ele soma 20 jogos, enfrentando o Corinthians com seus 9 treinadores. 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Tem Abel Ferreira no comando do Palmeiras contra o Corinthians e seus mais variados treinadores. É interessante ver que o Wagner Mancini está no Goiás, o Silvinho treina Albânia, o Vitor Pereira está na Inglaterra, Fernando Lázaro no Internacional, o Danilo continua lá no Corinthians, o Luxemburgo está em casa, o Antônio Oliveira está no Remo, o Ramon Dias está no Olímpia e o Dorival está no Corinthians agora. Mas se pegar a trajetória do Dorival quando ele enfrentou o Corinthians dirigido pelo Wagner Mancini, você vai ver que o Dorival também viajou pelo Brasil. É verdade. E está lá o Abel Ferreira firme e forte. Aí na tela, ó, que beleza, hein? Vitor Roque, 155 milhas, Paulinho, 114, Sousa, 89, Facundo Torres, 71, Andrés Pereira, 64, Kelvin, 52, Martínez, 44, Jefté, 36, Micael, 28, Evangelista, 24, Carlos Miguel, 24 e o Bruno Fux, que chegou por empréstimo. Total, 701 milhões. Rapaz, isso é uma janela, hein? Isso é uma porta bastante o PVC. Isso é uma varanda. Não é? É uma varanda. É a maior negociação, a maior janela de transferências do Brasil. Do Brasil, não. É do Brasil, mas do Palmeiras na história. A gente sempre lembra da janela de 93, que era a maior janela, mas mesmo comparando mesmo atualizando o dólar, não vai chegar a isso, né? Mesmo atualizando o dólar. Na época foram 1.800.000 dólares pelo Edmundo, 1 milhão de dólares pelo Edilson, 500 mil dólares pelo Roberto Carlos e 800 mil dólares pelo Antônio Carlos. Foram as 4 contratações de janeiro de 93. Isso aqui daria hoje 2 milhões e 800, 3 milhões e 300, 4 milhões e 100. 4 milhões e 100. Se você transferir hoje pelo dólar 4 milhões e 100 vezes, vou arredondar para 6, 24 milhões de dólares, 24 milhões de reais. Com a inflação do dólar, não vai chegar nem perto de 701 milhões de reais. No ano seguinte, 94, o Palmeiras contratou o Rivaldo, que foi 2 milhões e 600, que foi recorde também. Mas aquela janela também não chega nem perto, nem com a inflação do dólar. Lembrando que nós estamos somando aqui, né, Igor, janeiro e o meio do ano, que são o período, né, onde se pode contratar jogador, né? Final do ano passado, comecinho desse ano e este ano. Olha, meu amigo, é dinheiro que não acaba mais, hein? Isso pega 2 movimentos, né, Massini? Um momento
quando é janeiro pra gente, obviamente meio de temporada na Europa, é a iniciativa do clube de, vamos lá, começar bem, começar de forma reforçada. A gente viu movimentos como o do Paulinho, Vitor Roque e tal. E aí esse segundo momento que a gente está terminando agora é o momento em que algumas oportunidades dos clubes europeus, por perda de espaço de algumas situações, de alguns jogadores lá, passam a ser interessantes aqui para os clubes brasileiros. Então, nessa tentativa de correção de rota na temporada, também é porque acontecem esses movimentos. A gente vai ver isso, né? Viu isso na própria janela do Palmeiras e também vai perceber isso também na janela de outros clubes, né? Em que pese esses três que a gente está trazendo aqui disputaram o Mundial de Clubes, e talvez só o Flamengo, né, com o Jorginho, tenha feito um movimento mais relevante em termos de volume. O Botafogo também trouxe Arthur Cabral, enfim, Joaquim Correia, trouxe uma galera pensando no Mundial, mas mesmo assim não conseguiram alcançar em cifras, né? E vale ressaltar sempre que a gente traz os valores dos direitos econômicos, né? Não necessariamente de luvas, mas do Flamengo a gente fez um adendo ali em relação às luvas, porque o clube já divulgou os valores para a gente ter uma noção mais ampla e completa do nível de investimento de cada um deles. Ainda assim, com esses dados aqui, ainda nas 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro, as 10 aconteceram entre 2024 e 2025, sendo 1, 2, 3, 4, 5 em 2025. Das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro, 2 são do Palmeiras, a primeira e a quinta. A primeira é o Vitor Roque, 154 mil. Como é que a gente atualizou? A gente sempre trabalha com a questão do valor aproximado. A gente não tem um contrato na mão para dizer foi 154 milhões e 600 mil, né? Teoricamente 154,6, por isso que a gente colocou 155 para o Vitor Roque. É a maior contratação da história do Brasil. O Paulinho é a quinta maior, 114 milhões de reais. E se a gente for fazer o valor corrigido pela inflação, ainda é o Tevez. O Tevez, em 2005, custou 60 milhões e 500 mil reais, o que, pela inflação, hoje significariam 183 milhões de reais. O Tevez foi um valor extraordinário em 2005. Com correção de inflação, o Tevez ainda é mais que o Vitor Roque. Mas sem corrigir a inflação, Vitor Roque é o primeiro, Paulinho é o segundo. E a sequência da lista tem Samuel Lino, 143, segunda maior negociação da história do Brasil. Danilo, do Nottingham Forest para o Botafogo, 142 milhões. É a terceira maior negociação. Almada, no ano passado, é a quarta, Paulinho a quinta. Aí vem Alcaraz para o Flamengo, Luiz Henrique para o Botafogo, Santi Rodrigues para o Botafogo, Arthur Cabral para o Botafogo e Gerson para o Flamengo. A próxima do Palmeiras é o Ramon Sosa, que a gente está vendo que é a terceira maior dessa janela, dessa varanda e da história do Palmeiras. A terceira maior negociação da história do Palmeiras, Ramon Sosa, é a 11ª maior da história do Brasil. Muito bem. Cara, eu quero conversar com vocês sobre este modelo, sobre esse período que nós estamos atravessando, mas antes a gente precisa pôr na tela aí, comparar a janela do Palmeiras com 23 e 24 para a gente ter uma ideia desse número, né? Olha aí, 2025 contratou mais do que somando 23 e 24. 2020 foram 5 jogadores, 21, 4, 22, 8, 23, 2, 24, 8, 25, 12 contratações. PVC e Igor, essa semana, o João Paulo Sampaio deu uma entrevista lá para o Pó de Porco, os meninos lá do Pó de Porco, que são excelentes, aliás, recomendo, dizendo que tem 142 jogadores do Palmeiras espalhados pelo mundo, nos quais o Palmeiras tem algum guaré-guaré para receber. Rapaz, eu fiquei, viu, Igor? Eu fiquei realmente surpreso com essa quantidade, né, de jogadores. É impressionante esse número, não? Isso tem muito em decorrência da forma com a qual os clubes negociam, né? Tanto na questão, se você formou, você vai ter direito a mecanismo de solidariedade, então é importante você manter uma fábrica, ainda que nem todo mundo seja apresentado no time de cima, né? Ainda que não tenhamos Hendricks e Estevãos da vida, que gerem um volume tão significativo de direitos
transferência, né, direitos econômicos que a gente está falando aqui, mas é importante que você carimba jogadores nessa fábrica, nesse momento aí de produção, para que eles gerem mecanismos de solidariedade, ou você consiga estabelecer algum tipo de percentual também, alguma transferência futura, quando ele sai do seu clube para um outro, ainda que, vamos lá, tem caso que o jogador sai a, entre aspas, né, custo zero, mas ele sai com um percentual fixado. Se você vender lá na frente, eu recebo tal. Então, hoje o mercado está cada vez mais sofisticado para gerar essas cláusulas específicas, para gerar uma receita a mais do que necessariamente, paguei, levei. Então, cria-se gatilhos, né? Os clubes criam gatilhos para ter esse tipo de situação, para que uma transferência, uma geração de valor, ela não termine na mera saída para o próximo clube, mas que ele possa, e o sistema da FIFA ajuda também, né? Que ele possa gerar algum tipo de valor para quem investiu lá na base, lá quando tudo era mato e tal, na formação desse jogador, para que ele, enfim, seja meio que tem um selo de formação de um clube específico. Mas aí a gente está vendo aqui, PVC, fala, Kennedy, pode falar. Não. Fala você, porque eu vou misturar assuntos e é melhor a gente não misturar. Vambora. Então vamos lá. Vamos colocar aqui quanto que o Palmeiras vendeu, então. Quantos jogadores o Palmeiras vendeu e quanto que ele faturou, tá? Tem um dado, já está colocado aí o Estevão, né? Isso é importante. Na minha lista não tinha o Estevão, por isso que eu estou falando. É isso aí. Estevão, Vitor Reis, Richard Rios, Thales, que está indo para o Almeria, né? O Rony para o Galo, o Vanderlan para o Red Bull, Zé Rafael para o Santos, o Michel para o Palmeirense e o Rômulo para o Ceará, os últimos 2 por empréstimo, certo? Ainda tem aí, que a gente pode talvez colocar, o Mancha, né, que está saindo lá do Fortaleza e indo para o Olympiacos, mas isso ainda precisa ser concretizado. Então, tem muita saída também do elenco, né? A lista ainda é maior, você vê, você tem aí jogadores que saíram e que o Palmeiras não faturou nada. Dudu foi para o Cruzeiro, o Atuesta para o Orlando City, o Gabriel Menino foi troca, o Mike para o Santos, o Marcos Rocha também saiu com 0 grana para o Palmeiras, o Lázaro foi devolvido, né? O Rômulo foi emprestado. É uma troca de pele, né, PVC? Se você for pensar em montagem de elenco. Mas olha só, isso é importante que a gente está fazendo essa conta, porque se a gente somar isso, as vendas do Palmeiras, considerando o Estevão, que foi vendido ano passado e entregue nesse ano, o Palmeiras arrecada mais do que comprou, né? E a palavra que você usou, a expressão que você usou é ótima. É uma troca de pele. E desde o início do ano o Abel evitou falar um pouco disso, mas ficou muito claro em algumas entrevistas, e algumas em que ele se defendeu, e em outras, pelo simples fato de você ter visto o time se transformando. Hoje, o time de 2020, em 2023, ainda tinha aquela base, né? Vamos pegar lá, o time campeão da Libertadores de 2020, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano. 7 titulares da Libertadores de 20 estavam no elenco campeão brasileiro de 23. Hoje você tem o Everton e Gustavo Gomes, né, de 20. Então mudou. Pega o caso do Manchester City. Semana passada, na derrota para o Tottenham, o Manchester City escalou 3 campeões da Champions de 2023. O Manchester City também está mudando pele. E porque está mudando pele, está perdendo jogos. O Guardiola também está sofrendo com isso. Mas tem uma hora que tem que mudar a pele. O Flamengo mudou a pele em 2023 e foi o ano que não ganhou título. Mas acho importante essa conta. A conta que eu tenho aqui dá 718 milhões de reais. De entradas, 701 milhões de reais de saídas. Ou seja, não tem um drama. Só que este time novo vai ter que se provar com título, que é o que deu muita condição de arrecadação pelas premiações de troféus, de campeonatos.
Então é isso, torcedor do Verdão. Muito obrigado por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!